Come here. Which one of us? Olá, olá, seguidores do Meio Amargo. Hoje eu venho falar sobre o filme Rivais, dirigido pelo Luca Guadagnino. Primeiro aquele pedido para você seguir o canal do Meio Amargo aqui em cima, ativa as notificações, bora fazer esse espaço crescer. A trama apresenta um triângulo amoroso entre três personagens ligados ao mundo do tênis. Um deles é um grande campeão em declínio, é a esposa dele, que também era uma grande jogadora, mas se aposentou devido a uma lesão, e o terceiro, que serve tanto de amante para ela, quanto de ex-melhor amigo para ele, que é um jogador indisciplinado e que nunca teve muito sucesso. Essa história muito curiosa é construída a partir de várias idas e vindas no tempo. Tudo nos direciona rumo a uma partida muito importante entre os dois homens no final, mas a gente vai demorar bastante para entender todos os conflitos entre eles no passado e tudo o que está em jogo nessa final de campeonato entre os dois. Curiosamente, a estrutura de 3 atos da narrativa clássica tradicional é comparada aqui com a estrutura de 3 sets de uma partida de tênis. Então, na primeira parte dessa história, quando Patrick, interpretado pelo Josh O'Connor, domina a trama, ele também vai vencer com muita facilidade o set dele. No segundo terço, quando o Art Donaldson, interpretado pelo Mike Faist, toma a dianteira na vida afetiva do trio, é ele que também vai dominar nas quadras, até a gente chegar, obviamente, a um terceiro set muito acirrado, que vai definir o domínio entre esses dois homens e também da mulher que, de certo modo, controla e articula as posições de cada um deles. Para quem se interessa por tênis, para quem assiste ao esporte, é impressionante ver como o tratamento do filme leva à recriação de um espetáculo muito parecido com o tênis profissional. Dá para acreditar na Zendaya, no Mike Faist e no Josh O'Connor como 3 jogadores profissionais, pelos gestos, pelo impacto, pela força, pelos treinos. E nisso ele se sobressai em relação a muitos filmes esportivos que decepcionam, porque não recriam de maneira muito verossímil o nível de jogo que a gente encontra no topo dos rankings mundiais. Aqui os criadores se esforçaram de fato para criar para cada um deles um jeito diferente de atacar, um saque específico, movimentos típicos dentro da quadra. A nossa crença de que são de fato os atores ali jogando também é muito acentuada pelo uso muito expressivo do som. Para além da trilha sonora, que é excelente e faz questão de chamar a atenção para si própria, é utilizada de maneira nada discreta, a gente também tem um som que capta com riqueza de detalhes os gemidos, os esforços na hora de bater na raquete, a sola deslizando sobre a quadra e assim por diante. Esses sons vão sendo intensificados, aumentados de maneira impressionante, o que leva a gente a falar, na verdade, em um hiperrealismo, que conforme vai sendo aumentado em volume e intensidade, vai nos aproximando do fantástico. Nesse sentido, é ótimo que o Guadagnino seja um diretor sem medo do kitsch e que também tenha um domínio bastante expressivo do cinema de gênero. E essa transformação de tons vai acontecer tanto na maneira de filmar o tênis, quanto na maneira de filmar o relacionamento entre os 3 personagens. No que diz respeito ao esporte, primeiro a gente vai observar o jogo por um ponto de vista externo, mais comum. Depois a gente observa pelo olhar do árbitro de cadeira, em seguida pelo ponto de vista dos próprios jogadores, ou seja, o que eles enxergam quando estão em quadra correndo, depois pela própria bola, como a bola enxergaria a quadra sendo batida, esmurrada pela raquete de um lado para o outro, até chegar a um plano improvável debaixo da quadra, como se os 2 jogadores estivessem atuando sobre uma tela de acrílico transparente. E mais algumas surpresas que eu não quero falar aqui para não estragar o choque na hora que vocês estiverem no cinema. De qualquer modo, os vários recursos utilizados pelo diretor aqui não se parecem jamais com essa mecânica muito robótica e padronizada dos jogos que a gente vê numa transmissão comum na TV. No que diz respeito aos relacionamentos, a Tashi, interpretada pela Zendaya, é filmada inicialmente como uma sereia. É muito bonito o plano dela em cima de uma pedra no mar, com a lua cheia ao fundo, enquanto ela seduz os 2 homens, até estar envolvida um pouco mais tarde num furacão gigantesco com muitas folhas girando, enquanto existe um teor místico e religioso de Ano Novo. A personagem feminina é convertida nessa faísca que faz com que a vida muito banal dos 2 homens que treinam, que jogam, se converta em algo cada vez mais próximo do fabular ou do surreal. Muitas pessoas estão falando que Rivais é um filme repleto de tesão, que transpira sensualidade, e eu concordo, mas a gente quase nunca discute por que o filme tem tanto tesão, de que maneira se filma para se atingir esse efeito. Eu acho que é importante a gente mencionar aqui. Existem inúmeros ícones, símbolos dispersos ao longo da trama para sugerir uma sensualidade que nunca se interrompe e que não necessariamente vem apenas da trinca de protagonistas. Na primeira partida da Tashi, quando os 2 amigos assistem a garota jogar e destruir a adversária, eles estão claramente excitados na arquibancada e a imagem vai fechar o enquadramento na virilha dos 2 homens e também numa mão agarrando com força a
coxa do colega. Quando o Patrick não consegue pagar por um quarto de hotel, existe um casal gay logo atrás dele que sugere deixar que o tenista durma com eles uma noite e eles formem em homenagem. Durante os exercícios com o fisioterapeuta, o homem se aproxima até demais da virilha do jogador enquanto ele flexiona a coxa do rapaz, e a montagem segura essa imagem por tempo suficiente para que a gente comece a pensar que exista um pouco mais do que profissionalismo ali. Além disso, os dois amigos ficam pelados na frente um do outro, eles narram suas histórias de masturbação, inclusive um no outro, eles se beijam, existem homens nus no vestiário. É fundamental para o Guadagnino que a gente entenda que essa não é uma trajetória de dois machos apenas disputando a mesma mulher, mas que também existe um desejo muito forte entre eles dois, transmitido até em cenas simples como quando os dois estão comendo um churro, obviamente um objeto fálico, e depois ficam com a boca cheia de açúcar e um vai tirar o açúcar da boca do outro. Mas como este é um filme sobre sexo, que não mostra sexo, apenas o desejo contido pelos personagens e transmitido na quadra, é fundamental que esse desejo seja sublimado nessas imagens de planos de detalhe, de mãos, de pés, de olhos, de bocas. E como raramente acontece na indústria norte-americana, a gente tem um filme que explora muito mais a nudez dos dois atores do que da atriz. Além disso, o próprio tênis é comparado ao ato sexual. O movimento de se esmurrar uma bola com muito esforço em direção ao outro, repetidas vezes, é utilizado como metáfora para penetração e para repetição do ato sexual. Enquanto o gemido muito alto dela no jogo, inspirado em atletas como Maria Sharapova, por exemplo, simula também um gemido de prazer. Mesmo um gesto específico na raquete é utilizado entre os dois homens para simbolizar que ele transou com outra mulher. Ou seja, a linguagem do tênis também se impregna de tesão nesse sentido, de modo que dominar alguém na quadra seja equivalente a dominar essa pessoa na cama. O elenco impressiona pelas várias reconfigurações do poder cena após cena. Cada hora é uma pessoa que detém o poder para em seguida ser subjugado pelo terceiro e assim por diante. Os três atores precisam ser simultaneamente fortes, cínicos, combativos, sedutores, dominadores ou dominados. A Zendaya realmente é excelente no trabalho de corpo, de voz, de expressões, como ela brinca com as várias nuances do diálogo, enquanto o Josh O'Connor e o Mike Face têm estilos muito diferentes de atuação, que são fundamentais aqui para que eles pareçam como complementares e rivais. Então, enquanto o Mike Face trabalha muito de uma maneira intimista, com gestos mínimos, introjetando a dor ou esse lado muito infantil dele que precisa da aprovação da esposa, para o Josh O'Connor tudo tem que ser exteriorizado e transmitido no corpo. O final atinge uma espécie de apoteose ou orgasmo, por que não dizer, quando esses recursos da fantasia e o exagero atingem o seu ápice. Na sala de cinema, muitas pessoas começaram a rir, que é a reação que a gente costuma ter não só daquilo que a gente acha engraçado, mas quando a gente não sabe reagir diante do desconhecido. Essa espécie de desconforto gerada na conclusão acaba se transmitindo como uma ousadia dos criadores em ter um final tão absurdo. Mesmo assim, ela parece excelente por representar uma maneira simbólica de unir em quadra, como tinha que ser, o prometido homenagem entre os personagens quando os três podem espiar todas as dores, todo o desejo, todo o tesão e a raiva que eles vinham acumulando um pelo outro ao longo dos anos. Por fim, se Rivais demonstra a grande versatilidade do Luca Guadagnino, que faz filmes radicalmente diferentes um do outro, ele também nos chama a atenção para o trabalho de um roteirista que assume sozinho o texto desse filme, que é o Justin Kuritzkis, e quando a gente vai olhar o currículo dele, ele não tinha praticamente nada como artista até então. Então é realmente chocante que a gente encontre um texto dessa coragem e dessa qualidade para um roteirista praticamente iniciante. Vale a pena ficar de olho na carreira dele. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz nos comentários se gosta dos filmes do Guadagnino, da Zendaya. Não se esquece de seguir o canal do Meio Amargo, também as nossas redes em @meioamargocine e os textos publicados em meioamargo.com. Até a próxima!